Meu irmão, atendimento ao cliente é o caralho, vai todo mundo tomar no cu. Gary! I was just looking for the sports channel, Gary. Você está enjoado de entretenimento barato na internet? Você está cansado de pessoas falando sobre tudo como se tivessem alguma propriedade ou relevância? Você, por acaso, está deprimido com a vida ou com o mundo? Pois é, eu também. Embarque nessa bobagem chamada podcast e ouça as piores opiniões e teses de um jovem medíocre. Isto é Post Night Radio. Pois é, estamos aí mais um domingo à noite, onde eu tenho opiniões guardadas para isso daqui que eu não sei mais o que é, eu não sei o motivo da permanência e insistência com esse conteúdo aqui, que é uma bosta, mas estamos aí continuando, porque existe um propósito, um chamado, algo que internamente venha se externalizar por meio deste microfone e desta câmera. Certo? Olá pessoas, você está no Post Night Radio, hoje é dia 11 de maio de 2025. Estamos aí para mais um Post Night. E eu acho que você repara que eu sempre olho para a data, para saber que dia é hoje. Cara, eu realmente não sei que dia é todo dia. Mesmo contando, sei lá, se eu falar hoje é dia 11, né? Amanhã eu acordar, hoje é dia 11. Depois falar, não, hoje é dia 12. Eu já não sei. Todo dia eu vou acordar e eu vou esquecer. Tem um reset automático que foi algum tipo de atualização no meu software. Porque antigamente eu sabia que dia era, que dia caia quando, não sei o que, não sei o que. Hoje eu só não sei. Eu não sei. Eu estou vivendo no automático, que eu não faço ideia de quando é que isso foi colocado na minha mente, né? Essa configuração. E eu acho que o motivo disso é que quando você cresce e quando você tá lá para os seus 14, 15 anos, você já tem um certo limite de coisas para armazenar. Tipo um HD cheio, né? Então, você nasce, tem um terabyte de memória no seu HD chamado cérebro. E aos poucos você vai lotando com imagens, memórias, escritas, áudios, tudo vai entrando no seu cérebro. E no meu caso, eu captava tudo, inclusive sonhos. Sonhos, né? Simples sonhos que você esquece no outro dia. Meu cérebro tinha a capacidade de manter aquilo ali no meu inconsciente por muito tempo. E ele se torna algo que preencheu minha cabeça. Então eu tenho sonhos guardados e memórias guardadas de quando eu tinha 4, 5 anos. E essas memórias de 4, 5 anos, elas ocuparam o lugar de memórias que eu teria hoje. Sei lá. E eu acabei apagando memórias eu acabei pagando, sei lá, um aplicativo do meu cérebro que guardava a data. Eu apaguei o aplicativo do calendário para botar mais um sonho inútil. Então meu cérebro apagou um aplicativo chamado calendário para colocar mais sonhos inúteis, mais crenças e pensamentos filosóficos. Sabe quando você tem aquela crise existencial ou aquela crise filosófica, vamos dizer assim, que você fica pensando a respeito do mundo inteiro
e sobre o futuro da humanidade, sobre 1 milhão de coisas, ele armazena cada palavra inútil desses eventos e acaba que eu não tenho um calendário automático. E por isso que eu olho. Eu olho para a data toda vez que eu vou dizer. Porque é isso. É essa explicação metafísica que meu cérebro acabou de me dar em relação ao questionamento interno. E falando em metafísica, cara, eu tô. Eu acho que dá pra perceber, né? O cara que ouve, que provavelmente não ouve, né? Porque o cara que, sei lá, ele gostou de alguma coisa que eu fiz e eu postei aqui, e ele vai falar: caramba, eu achei interessante o que esse cara tá falando, vou dar uma olhada nos outros vídeos. Aí o cara desiste, porque no primeiro post night até chegar ao último post night tem uma evolução e tem um- uma simples incapacidade de suportar o que eu falo, o que eu falava, pelo menos, e todos os meus defeitos no máximo, assim, no auge da minha chatice. E talvez no auge da minha preguiça de fazer algo bom. Então, não começou bem. Na verdade, o primeiro episódio foi bom, o segundo, o terceiro ali, mas teve muito problema, entendeu? Problema técnico mesmo, de áudio baixo, de ficar uma bosta, de não saber mexer, de ter preguiça de configurar. Então eu ficava simplesmente falando aqui, porque é bom pra mim, funciona, mas não tinha um capricho, entendeu? De ser um conteúdo ouvível, né? Pra quem gosta desse tipo de conteúdo. E o que eu tava falando? Metafísica. Ah, e eu, sei lá, eu decidi, né, que do jeito que as coisas estão encaminhando, que eu vou começar a ler mais livros, porque eu comprava uns livros e simplesmente eu ficava com algum tipo de preguiça e eu não terminava de ler o livro. Lia um, mas não li o resto que eu comprava. Só que como que eu me interessei muito por filosofia e teologia e, sei lá, essas coisas nos últimos meses, eu pensei em voltar com esse hábito aí. É um hábito bom. E que eu tava desenvolvendo, mas que por algum motivo eu tinha parado. E aí eu simplesmente, sei lá, vou comprar diversos livros filosóficos e teológicos e também comprar uma barra fixa para fortalecer os meus músculos e assim se tornar um homem decente, né? Que é o básico, né? É mente, físico, espírito e trabalho, né? É o que um cara precisa para viver. E no meio disso, né? No meio dessa, sei lá, escolha, né? Escolha de hábito que eu decidi, eu estava pensando que, cara, como tudo é muito chato. É muito chato, bicho. Viver é uma situação, é uma. Viver é algo peculiar, entendeu? É algo que não dá pra descrever, cara. Viver é uma situação estranha para alguns seres humanos. E principalmente para seres humanos que não costumam ter muitas relações sociais, né? Ou seja, um cara bem introspectivo e bem chato de se conversar, né? Eu digo bem chato de se conversar porque eu tava falando com um cara lá no bar e era um cara bem sincero, né? Inclusive, o
cara era sincero até demais, então ele era muito chato. E era o tipo de cara que dava conselho sem pedir. Eu até gosto, né, quando é relacionado a mim, às vezes, né? O conselho sem pedir, eu até gosto, né? Mas era relacionado ao bar lá, o negócio, e eu falei, cara. O cara que às vezes ele tem moral. Eita, porra, calma aí. O cara que às vezes ele tem algum tipo de moral ou de, sei lá, conhecimento ou de sinceridade, honestidade. Um cara que ele. Um cara autêntico. Ele tem esse poder de falar coisas interessantes, entendeu? E não ser alguma coisa chata. Mas quando ele é honesto demais, quando ele é sincero demais, quando ele é um cara que incomoda demais, se torna extremamente chato. E eu percebi que eu sou esse cara. E eu me identifiquei com ele em algum certo ponto. Só que aí, cara, eu acho que eu tô indo pra um caminho, bicho. Eu tô indo pra um. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu estou indo. Olha isso, eu tô mexendo essa porra dessa câmera aqui. Eu tô quase gritando às 11 horas da noite. Porque eu não estou encontrando um bom frame para eu ficar. Ah, cara, é tudo insuportável, bicho. É muito insuportável. Eu não consegui decidir um cenário decente pra essa merda aqui, né? Então, o que eu tava falando, né? E como eu tava sendo um cara, estou indo pra um caminho meio zé intelectual, que, não, já é chato, né, cara? Mas, em compensação, se eu ficasse na mesma, vamos voltar aqui no tempo. Eu estou jogando CS ainda, né? Vamos voltar no tempo onde eu estou jogando CS ainda. E CS é meu objetivo principal. Cara, ainda assim é chato. E eu não sei se é chato porque não dá certo, ou porque é chato porque, sei lá, existe alguma razão chata, porque é mentiroso, porque não é onde eu deveria estar, né? Se eu estivesse jogando CS agora, se tivesse ignorado todos os sintomas e sinais de que as coisas não estavam indo certo e continuasse lá como um cego, é... eu não sei se seria chato por isso, né? Mas que todos os caminhos são chatos. Essa é a conclusão que eu tiro. E por isso que você não deve sentimentalizar as suas emoções. Porque emoções são momentâneas, né? Como assim sentimentalizar? Que palavra é essa? Não viver uma vida sentimental, é isso que eu tô falando. Porque o sentimento, quando ele é uma merda, né? Como está agora, quando é um sentimento de bosta, de simplesmente vontade de não existir, e não uma vontade suicida de não existir, mas uma vontade de tipo, cara, já deu, tá? Já deu. E não é uma vontade de morrer, é uma vontade de não querer viver. É diferente, dá pra entender? E quando você tá nessa, cara, eita, eu tô batendo em tudo aqui. E quando você tá nessa, cara, tudo fica chato. De novo. E qualquer caminho que eu escolhesse ia ser chato, eu chegar aqui e ia falar, porra, tá chato, entendeu? Porque o cara que ele, às vezes, ele é um. Vamos deixar, né, na ignorância, ele é um ignorante porque ele não está focado nesta coisa mais filosófica e de sentido pra fazer tudo, porque existe um sentido, entendeu? O cara, sei lá, eu tava jogando CS, eu tinha um sentido, jogar CS e tentar fazer as coisas a partir dali. Então é um negócio automático. O cara ele vai achar um sentido ali.
né, no que ele vai fazer. Se ele quer jogar futebol, se ele quer jogar basquete, se ele quer virar um ator, se ele quiser virar um coisa. Ele tem um sentido ali. Ele não tem a necessidade de ser um cara intelectual, um cara que esteja ligado a pensar e tentar filosofar sobre a vida, sobre o que é o sentido da vida. Ele não tem essa capacidade, ele não precisa disso, porque ele já tem um sentido ali e é autossuficiente. E é bom, entendeu? E é bom. É bom. O sentimento de você acordar e saber o que você quer fazer é muito bom. E eu tive isso por um tempo, jogando CS. Mas as coisas começaram a dar errado. E aí vem o outro lado, né? Novamente, sendo redundante aqui pela milésima vez. O cara que escolheu comprar Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Bitcoin Red Pill do Treceitão para equilibrar os livros. E aí, e uma barra fixa. Esse é o cara que eu me tornei. Eu não queria isso, cara. Eu quero ser bem sincero. Eu não queria isso. Mas eu cheguei a esse ponto de comprar uma barra fixa. Bitcoin, Red Pill, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e a patrística, porra. Eu não queria chegar nesse nível chato de ser humano, porque hoje em dia o cara que é muito intelectual, ele também é chato. Um cara que é burro, ele é chato, mas ele é autossuficiente na vida dele, entendeu? Ou você acha que os caras do Podpah não são felizes porque eles são burros e não sei o quê? Não, cara, não tem nenhum problema ali, entendeu? Eles escolheram aquilo e eles se divertem fazendo aquilo. É autossuficiente. Agora, quando você é um cara que recebe esse chamado muito chato, porque assim, ao mesmo tempo que ele é muito chato, esse chamado é o chamado mais foda e interessante, que é buscar entender pensamentos de outras pessoas para incrementar na sua forma de pensar e assim tomar suas próprias opiniões e ter uma visão de mundo ali relacionada ao cosmos, à vida, a Deus, sei lá, a economia, a qualquer merda estudável, entendeu? É legal quando você olha e fala, cara, eu quero muito aprender isso. E você vai lá e lê. E você aprende. E você fala o que você aprendeu. É legal. Só que nos dias atuais temos excessos e excessos e excessos e excessos de gente que sabe de tudo, que sabe de tudo, que sabe daquilo. Aí você vê um cara falando sobre a Bíblia, o cara ele tá falando sobre a visão protestante, esse é o outro católica, a ortodoxa, a não sei o que, aquele cara que não tem religião. Aí você fica, cara, dá pra parar de vocês todos discutirem entre si e simplesmente alguém de fora pode me mostrar uma resposta a qual dessas visões todas eu posso estudar e entender qual que é a verdade? Eu preciso de alguém, um guia, entendeu? Que diga qual que é a verdade. Eu preciso saber qual time eu vou torcer. Eu preciso saber qual linha de pensamento eu vou ter. Só que o que acontece, cara? O que acontece é que ou você tem uma relação boa com Deus para ele te mostrar as coisas, ou você acaba entrando numa linha e ficando lá, todo, é isso aqui, e vai. Ou então 5K com alguma coisa e ficar sendo um defensor daquilo. Ah, eu defendo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, essas coisas não são à toa, né? Esses grupos aí religiosos, dando exemplo aqui, né, de grupos religiosos em relação
sei lá, estudo filosófico. Então pode ser uma corrente filosófica também. O cara que é estoicista, existe isso. O cara que é estoico, o cara que é niilista, o cara que é não sei o que, o cara que segue Aristóteles, Platão, caralho, quatro. Entendeu? Existe porque os caras brigam entre si ali pra definir o negócio, porque existe uma verdade, entendeu? É por isso que tá todo mundo brigando ali. Só que você só vai entender a verdade por um fator sobrenatural, cara. É sobrenatural. Não adianta, entendeu? Mas existe tudo isso. Porque o mundo é assim. Existem coisas e meias verdades e mentiras e não sei o que. E você tem que ter um apoio sobrenatural de algo que você não sabe se é Deus ou se você não sabe se é um roteiro, né? Se é um diretor de cinema que está roteirizando, que você vai aprender. Ou se você não sabe se é uma mistura dos dois, ou se você não sabe se é um engano. Mas que se você tiver verdade, um pingo de verdade, assim, eu não sei se eu vou ter esse pingo de verdade pra sempre, mas agora que eu sou jovem, tenho 20 anos, eu entendo que eu tenho um pingo de verdade, então eu vou ouvir as pessoas independente da posição delas ali, mesmo que eu possa, tipo assim, não tô dizendo que eu vou ficar procurando, sendo o cara, não, eu gosto de, não, pode falar aí que eu escuto, não sei o que, vamos debater, vamos falar, não sei o que. Eu só vejo o que me interessa, entendeu? Eu sou sincero, eu vejo o que me interessa, mas nessa questão, eu digo, de você estar diante de vários tipos de conteúdo infinito, cara. É o brain rot, né? Que você vai descendo ali, scrollando, e você fica maluco diante de tanto conteúdo. Cara, é insuportável. Eu não consigo mais ver isso, entendeu? É muito chato. Mas eu entendo que é algo natural. Por quê? Porque funciona assim. E eu escolhi as coisas que eu escolhi agora, estudar o que eu estou estudando agora, e viver o que eu estou vivendo agora. Né? Na verdade, eu nem escolhi viver o que estou vivendo agora. Eu meio que houve certos ocorridos e desses certos ocorridos eu tirei minhas escolhas, né? Então é uma mistura de coisas determinadas com minha livre ação, meu livre arbítrio ali, né? E, cara, é tudo muito chato. É por isso que eu sou um brilhante, entendeu? Porque eu consigo entender tudo, só que eu não consigo externalizar isso aqui, cara. Eu não sei se dá pra entender. Esse é o problema. Porque na minha mente é bem simples. Só que o conflito vem quando eu decidi já as coisas que eu acredito e eu vejo pessoas que não acreditam no que eu acredito. Ou que eu, assim, pessoas que eu evoluí do pensamento daquilo, mas hoje eu já não, não, sei lá, não vejo mais aquilo, então, sei lá. Aí eu falo, cara, você tá aí ainda. Cara, isso daí é intelectualidade tóxica, ou então é espiritualidade tóxica. É tudo gay pra caralho, hein, mano? O cara não pode ser sincero demais, o cara também não pode ser esperto demais. O cara não pode ser espiritual demais, que ele é tóxico. Cara, eu não sei o que eu tô falando. Eu vomitei agora 24 minutos de um vômito mental. E por que eu tô falando disso? Porque essa semana o Papa, abemos Papa, né? Abemos um Papa agora. Então depois que o Papa foi de arrasta, temos um Papa novo. E eu tava meio mal porque óbvio, tinha aquela bobagem, né, da profecia, entre aspas, de São Malaquias, que não sei o que, era o último Papa, não sei o que. A do oitavo rei, eu ainda posso considerá-la porque é da Bíblia, né? É uma interpretação que pode ser ou não ser bíblica.
Só que isso também não dá pra se ver assim de cara. Até porque quando tiver um anticristo e os apoiadores dele, veremos o seu. A sua mudança, né? Brusca de tipo, ele é o anticristo, entendeu? Aos poucos. E não aos poucos, mas que, sei lá, vai ter um grande evento, que é a grande abominação. Que o cara vai fazer alguma blasfêmia absurda e vai perseguir os cristãos. E aí você vai fazer, tá, esse cara é o anticristo, entendeu? Mas antes vai ser tipo uma falsa paz. Só que, cara, eu tava meio cabreiro assim de tipo, chega um cara, né? Pior que o Francisco, porque quando você tem um líder religioso deste nível, como é o Papa, e ele leva as pessoas a mentiras não, né? Mas a meias verdades, né? Ou que ele deixa mensagens tendenciosas e ambíguas, como o Papa Francisco fazia, né? Deixava muita coisa com um duplo sentido, uma dupla interpretação ali, que pessoas que entendem que é uma agenda política, você vê, pô, ele tá fazendo jogo político. Então, só que aí que vem, né? E aí, como hoje tá tudo tão politizado desse jeito, que você fala, aquilo é agenda, aquilo não é agenda, você acaba perdendo o senso humano das coisas. Então, algo que vamos supor, o cara quer segurança, né? Ele quer andar na rua com segurança. Ele é de direita. É uma ideia de direita. O cara quer ajudar uma pessoa. Ele é de esquerda. Sendo que essas coisas são humanas, são normais, entendeu? Elas são normais e todos têm que. Querem isso, né? Todos querem ali ajudar um cara de segurança. O cara quer que a guerra acabe. O cara quer é, que o cara quer uma estabilidade social, né? Sem todas as bobagens que existem no dia de hoje. Só que aí ele acaba sendo encaixado em agendas. Quando ele só tava falando algo que é normal, entendeu? Só que assim, obviamente, quando você vê o Papa Francisco falando, você vê que ele tinha um viés muito mais político do que um viés normal, entendeu? De um líder religioso, né? Seguidor de Cristo e sucessor de Pedro. E aí, cara, aqui que vem como tá tudo chato, né? Foi lá eleito o Robert Prevost, é isso o nome dele? Eu queria muito que tivesse sido Sara, né? O negão lá, ser o Papa Blade, né? Parecendo Blade, que é mais tradicional, pá. Só que entrou o Prevost, que é um cara mais moderado, né? O Leão 14. E na hora que eles ouvi, né, o carinha lá que fala Bemos Papa falando Leão 14, eu falei, interessante. É um nome interessante, porque vem de um nome forte, né? Leão, assim, da sucessão de papas, né? E é o leão, né, cara? Então tem toda aquela simbologia bíblica que todos conhecem e a sucessão de papas bons que teve, né, com o nome de leão. E aí você começa a pensar as coisas, né? Tentar encaixar ali as coisas. E cara, né, até agora, estamos aqui no dia 11. Ele só foi. Ele falou assim, né? Eu fiz careta ali no discurso dele quando ele falou sobre aquelas coisas, né? A igreja sinoidal, ecumenismo e tudo. Eu fiz careta. Mas não se dá pra saber, pelo menos por enquanto, se o que ele falou é político, né? É como o Papa Francisco, ou se é algo normal. Assim, tipo, eu quero que a guerra acabe. Pronto, é um negócio normal, entendeu? É um sensato, pronto. Só que aí, sei lá, a minha interpretação até o momento é que é um cara sensato, entendeu? Um cara
normal. Só que aí, cara, existe um pessoal, cara, que é insuportável, cara. Pra mim, cara, se o capeta é, tivesse vencido nesse conclave, ele provavelmente teria botado um cara muito merda, né? Um cara, tipo, um herege absurdo lá. Mas eu vi que houve algo completamente diferente nesse conclave. Inesperado, entendeu? Botaram um papa moderado, né? O papa mais centro ali, né? Se fosse botando em colocação entre os hereges e o ortodoxo, botaram um cara moderado ali que vai tentar conciliar os dois lados dentro da igreja e fora da igreja, né? E eu sei lá, cara, eu não consigo acreditar que isso foi, sei lá, não foi só política. Eu acho que Deus se envolveu ali e tipo falou, cara, vai ser um cara moderado aí pra tentar reconciliar as coisas, né? Tentar pelo menos arrumar as coisas. E eu acho que até o final do mundo, eu acho que a Igreja Católica ela vai ser um pilar, entendeu? Assim como o próprio Papa Leão XIV falou, a luz nas trevas, né? Eu acho que vai ser isso, porque eu acredito na promessa de Jesus, né? Em relação a Pedro, né? E aí, cara, existe. Nossa, cara, existe pessoas. E aí é o ponto. Aí é o ponto que eu quero chegar. Existem pessoas no mundo. É, é uma merda, cara. Eu acho que. Eu não sei o que eu preciso, cara. Eu quero muito chorar ali. Eu quero fechar esse post night e chorar sentado. Enquanto eu cago e ouço Typo Negative. Porque existem pessoas. E essas pessoas são insuportáveis. Existem lá o cara que é o sede vacante, né? Que é o ultracatólico, né? Que ele fala, está sem papa ainda. Esse papa é mais um progressista e não sei o que, blá blá blá. E tem o protestante que fala, esse daí é o oitavo rei, esse daí é o cara do mal. Aí tem um cara que é. Aí tem a mídia. Aí tem a mídia, cara. A mídia, cara, que merda absoluta de você ver uma transmissão da Globo falando sobre o Papa, cara. Que merda. Porque os caras, eles obviamente não são religiosos, são satanistas enrustidos. Que em vez de falar, ó, esse é o novo sucessor de Pedro, eles batendo na tecla absurda. Esse é o sucessor de Francisco, esse é o sucessor de Francisco. Será que vai seguir a linha do Francisco? Ele vai ser um papa igual o Francisco, não sei o que, não sei o que. Blá, 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 Francisco. Cara, obviamente os caras, a ideia do Papa Francisco pra mídia é a ideia que eu tinha falado, de alguém que promove a pauta, a agenda política progressista, que estava tentando diluir aos poucos a fé das pessoas, né? Esse é meio fato, é um fato que aquilo ali tinha ambiguidade absurda nos discursos do último Papa. Só que a mídia estava tão preocupada porque esse Papa ele é um pouco mais moderado, então ele não passa de uns limites, né? Tipo, mulher em cargos lá na igreja, né? Ele não curte isso, ele já tinha falado sobre casamento homoafetivo e tudo. Aí a mídia com o cu na mão falando sobre. Oh, será que vai ser o Papa? Cara, teve uma hora que eu tava vendo lá na Globo News. Os caras falando normal, vendo a opinião da plebe lá na rua, né? No povo. Aí a apresentadora parou e falou: Ah, quais são as pautas progressistas desse Papa aí? Vai ser igual Francisco? Cara, meu Deus do céu, bicho. Meu Deus do céu, cara. É insuportável esse mundo que vivemos, bicho. É insuportável. Eu não consigo suportar mais este mundo insuportável, cara. Então, cara, eu não sei. Porque você abre uma caixa de comentário e você sai puto.
Você abre um noticiário pra ver, é uma merda. Você sai puto. Porque você consegue entender o que cada um tá querendo dizer ali. Eu vou virar um camponês medieval. Eu vou ficar lá vou entrar num pasto e vou começar a arar a terra, plantar e viver como se nada tivesse acontecido. Aí eu vou, sei lá, rezar todo dia, ficar parado, refletir. Sem, esquece cidade, esquece tecnologia, esquece comentários, esquece mídia, esquece televisão, esquece o que tá acontecendo no mundo. Se o mundo estiver acabando, eu só vou ver, tipo, lá as pragas acontecerem, né? Eu vou ver, tipo, Jesus lá no céu, falar, ó, chegou a hora, que legal. O mestre chegou para ajuntar o rebanho. E eu não vou ter visto anticristo, eu não vou ter visto gente comentando em cima e mídia cobrindo lá e não sei o que. E vendo tudo que é a porra toda, entendeu? Ah, cara, eu quero voltar a ser criança. Quero desinstalar a internet. Quero virar um monge e aprender tudo do zero, cara. Monge não também, porque eu não tenho vontade disso, mas um pastor. Eu quero ser um pastor de ovelhas, lá no meio do nada. Eu vou lá para. Ah, não, Israel também tá uma bosta lá, tá cheio de guerra. Mas eu vou pra um lugar ali, sei lá. Escócia mesmo, Escócia, vai pra Escócia. Escócia é arar a terra, chuva, olha que legal. E fazer tudo que tem que ser feito como um homem primitivo, cara. Ah, cara, é uma merda, né? Aí você junta isso, sabe com que você junta isso? Ao seu time perder no último minuto pro Parmeira, que é uma bosta, cara. Ah, cara, quando você tem um técnico de merda no seu time e quando o seu pão e circo favorito não está te ajudando, a realidade costuma te esmagar como uma latinha pisoteada, entendeu? Porque quando você olha pra realidade, a realidade são as pessoas lá discutindo a respeito do que o Papa vai ser, se vai ser o anticristo, se vai ser o caralho a quatro, se vai ser progressista, se vai ser não sei o quê. Quando você, quando você existe num mundo onde existe uma caixa de comentário para qualquer um falar qualquer coisa, quando você existe neste mundo, você perdeu. E quando você vai pro pão e circo, o negócio que é pra você fugir da realidade, você vai pro seu jogo aí, vai jogar um Skyrim, um PES 2021, ou você vai pro seu anime de bosta, que também é uma bosta, ou você vai ver um filme e não sei o que. Eu já vou falando de filme aí. Aí você vai pro futebol, cara. Seu time perde no último minuto com um gol ridículo de besta. E seu time tem um técnico covarde. Ele só ganha na Libertadores. Ainda bem ganha na Libertadores, mas o brasileiro tá fudido, vai cair. Entendeu? Entendeu, cara? Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando analfabeto. Eu tô ficando burro. Tô ficando besta, cara. Eu tô ficando xarope. Eu acho que eu tô ficando xarope. Aí seu time perde. E você fica muito puto. Muito puto. Muito puto. E aí sabe o que você faz? E aí sabe o que você faz? Você vai ver um filme. Eu abri a Prime, estava em busca de um filme, né? De um filme para assistir. Queria um filme lá, estilo anos 80, né? Sei lá, um Rambo, algo, um Predador, né? Que eu nunca vi, mas eu queria ver, com Arnold Schwarzenegger lá. Eu queria arranjar algum tipo de entretenimento. Aí eu não arranjei nada, né? Eu vi ali por uns minutinhos, eu fiquei com preguiça de ver o catálogo. Aí eu fui pra Netflix. Porque tem a Netflix, aí eu fui lá, eu vi uns filmes assim, ação. Ah, não quero ver não. Ah, comédia. Também não. Aí eu botei drama. Aí eu vi um filme que era. Cadê? Qual é o nome do filme? A História de um Casamento. É o nome do filme. Tem a Scarlett Johansson e o Adam alguma coisa. Aí eu olhei pra aquele filme assim. Eu falei,
Cara, eu já vi uma cena desse filme onde a atuação desse filme é muito boa. Eu vou assistir esse filme, me parece interessante a história de um casal lá que tá no meio de um divórcio, blá blá blá. Tem a escala de Johansson, ora. Aí eu falei, eu vou assistir o filme. E aí eu comecei a assistir o filme, né? Aí o filme, pô, caralho, fotografia do filme, muito legal. Você vê, tipo, os detalhes ali da coloração, as cenas onde eles querem te passar uma mensagem com algum tipo de cena, né? Todo aquele lance teatral, bonitinho. O filme legal, né? Em questão de diálogo. Tem muito diálogo, né? Pra quem não gosta de diálogo, é chato, né? Porque não acontecem grandes coisas a não ser diálogos, né? E, cara, a atuação do cara lá, bicho, o Aidan, o Adan, o Adan. A atuação dele é absurda nesse filme, cara. Da Scarlett Johansson também. E isso que prende bastante no filme, né? A atuação dos dois lá. E a história do filme é o quê? Um casal lá, bonitinho, está em um processo de divórcio. Aí começa a acontecer as coisas. E esse filme, cara, eu vou te falar, hein, cara. Esse filme me deu uma, uma red pilada na hora, tá, cara? Uma red pilada absurda aqui. Por quê? Porque aí começa as coisas, né? Os caras estão no processo lá de divórcio. E aí vem. Aí o cara falou, cara, preserva o filho, né? É ele um diretor de cinema, de teatro. E ela é uma atriz, né? De teatro. Aí começa a merda, né? Que aí o cara fala, ó, preserva o filho, vamos tentar fazer o mais normal possível, né? Pra não dar BO. Aí a desgraçada ouve outra mulher desgraçada que fala, ó, pega essa advogada aqui que ela vai resolver teu caso. Aí ela fala, ah, mas não queria advogada. Aí vem aquele negócio de, sabe a serpente? Aquele negócio satânico do Éden. Aquela, né, que chega no ouvidinho e fala merda pra você fazer. Foi o que essa personagem disse. Pega lá advogado, não sei o que. Aí a advogada, completamente feminista lá, vamos ser bem sinceros, começa a fazer a cabeça da mulher, né? Que. Ah, não, vamos deixar, vamos continuar, né? E começa a intima o marido, não sei o que, pra fazer o divórcio. Eu tô contando o filme, tá? Eu tô contando o filme rapidão pra você entender o meu ponto geral nesse podcast. E aí o cara olha, ele fica mal, ele fala, cara, eu falei que não era pra usar advogado, não sei o que, não sei o que. Cara, ela socou no cu dele, basicamente. Aí o cara foi procurar advogado e deu um monte de merda, não sei o que, não achava advogado. Aí achou um advogado e tava dando merda, né? Aí o cara achou até um advogado lá, um velhinho lá, fudido também, que ele falou, cara, olha, tenta liberar as coisas aí, quando tá criança crescer, ele vai entender o que aconteceu, né? De alguma forma. Só que o cara não queria ficar sem ver o filho. Óbvio. E aí vai lá. Aí a mulher, cara, puta que pariu, bicho. Que grande merda é. E aí, cara, ela foi ouvindo cada vez mais a advogada, né? E a advogada socando no cu do cara, né? Pra pagar a pensão, tirar o que o cara não tinha, né? E inventar mentiras pra conseguir ganhar, além de dinheiro, fuder a vida do cara, né? Era esse o objetivo da advogada, era fuder a vida do cara. Sendo que a própria mulher, ex-mulher do cara, não queria isso, né? Ah, mas se não queria isso, por que fez? Pois é, cara. É insuportável, cara. Que merda do caralho de filme. Não, o filme é bom, mas, tipo, a situação do filme, uma merda do caralho. Aí eu comecei a pensar, cara, que, né, eu vendo o filme, eu falei, cara, que a falta de valores cristãos na sociedade faz com um- uma sociedade inteira, qualquer, uma pessoa, uma mulher, um homem. E
Cara, e o cara foi lá e ele teve que contratar um advogado fudido pra tentar ter alguma chance de fazer alguma coisa, entendeu? Porque senão o cara ia se fuder mais ainda, né? O cara não ia ver filha, não ia ver nada. Mas ele ia, sei lá. E, cara, resumindo, moral da história. A mulher, uma desgraçada, né? Burra, que foi influenciada por uma feminista advogada, que socou no cu do cara, o cara não teve o que fazer. E os dois, mesmo ainda se gostando, os caras não tiveram a capacidade de, por culpa da mulher, claro, sempre, brincadeira, por culpa da mulher do filme e das influências externas e malucas de uma advogada que ia foder a vida dos dois, e por culpa de da de tanto o cara ser um pouco egoísta, né? E ela também um pouco querer um pouco ser ouvida, ou, sei lá, mandar um pouco em alguma coisa, e que, né, essa falta de conversa que teve não foi resolvida. E a mulher falando lá de fora, a advogada falando, não, você tem que fazer isso, só com o cu do dedo. E foi lá e acabou com um divórcio mesmo. Só que você vê que os dois ainda se gostam e que a vagabunda da mulher até arranjou um cara lá e viveu outra vida e cada um seguiu sua vida. E que grande merda, né? Que grande merda a situação. O filme é bom e tem, porra, tem um diálogo lá que é sensacional. É muito foda, né? A atuação do Adão, alguma coisa lá. Falou, cara, puta cena, tipo, foda assim. Atuação top, melhores atuações do cinema. Só que a história do filme você fica puto, né? Você vê a situação, né, como uma situação de uma história com personagens que acontece na vida real, mas que é uma história. Então aquela história não teve um final feliz, né? E isso me deixou mais puta ainda. Porque além dessas crises mentais que eu estava, que eu vomitei aqui nesse podcast relacionado às pessoas existirem e caixas de comentário, ao meu time ter perdido, eu assisti um filme que não teve final feliz, cara. E todos os meus pão e circo foram água abaixo. E a vida intelectual me saturou, porque é chato. Porque existem pessoas que comentam, entendeu? As pessoas de comentários, né? As pessoas que a humanidade, entendeu, cara? A humanidade é o problema. A humanidade é o problema. É o problema central, cara. É o problema central de tudo, cara. É uma merda, cara. É. E eu fiquei triste porque o casal do filme não ficou. Pra piorar a minha noite de domingo, eu vi isso, cara. E isso foi mais impactante do que o meu time perder e tá quase na zona de rebaixamento e do que as barrinhas de comentário, cara. Porque se o casal do filme tivesse terminado bem, eu estaria bem. Se meu time tivesse empatado, seria uma bosta, mas não tinha perdido, entendeu? Agora as pessoas do mundo, né, que comentam em barra de comentário, é uma merda de qualquer jeito. Não dá. Isso daí é incurável, entendeu? É incurável. O bom é depender, é botar sua vida, todas as suas fichas no pão e circo, entendeu? Bota suas fichas no entretenimento. E lance as sortes, né, pra sua vida. Ah, cara, eu tô muito mal. Tudo é muito chato, cara. Tudo é muito chato. Cara, mandem e-mails aí, por favor. Mudem minha opinião. Digam o que eu preciso fazer para ficar feliz de novo em algum momento. Porque apostar a minha vida no pão e circo e em vidas intelectuais e em vidas burras, em qualquer tipo de vida, arranjar propósito e tudo, cara. Não dá.
Nem se eu voltasse a jogar CS hoje, cara. Nem se eu voltasse. Eu tava ouvindo New Metal, cara. Eu bateu a vontade de, sei lá, contemplar a época que eu tinha um sonho, entendeu? Aquela época era legal. Era legal. Era muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Só que aí não deu certo. E aí eu tô tentando ficar um pouco inteligente pra tentar, sei lá, fazer um conteúdo pra ter o que eu falar aqui. Pra tirar pra dar minha opinião aqui, ou pra criar um canal novo falando outras coisas, outras opiniões que eu daria aqui, mas de uma maneira mais editada. É... Mas aí, né, pensando, cara, se eu tivesse uma vida, digamos, entre aspas, burra, né, mais autossuficiente, eu estaria feliz. Se eu tivesse uma vida, talvez, intelectual, talvez eu estaria feliz também. Mas a vida intelectual é muito chato, cara. É muito chato. Ela não leva felicidade, não. Porque o cara que ele é intelectualzão, ele acaba indo pra debate, ele vai pra. É, ele cria, tipo, um vídeo muito bom, muito bem feito. Aí vem gente comentar da maneira mais burra. Aí você fica tipo, cara, não foi isso que eu quis dizer. Aí você é chamado pra um debate, aí tem vídeo resposta, aí tem não sei o que, aí tem um caralho inteiro, aí tem livro, aí. Cara. Vida intelectual é pra você aprender e ficar quieto, cara. É pra aprender e ficar quieto. As pessoas não. Principalmente aqui no Brasil não dá, entendeu? As pessoas não dá. Acho que o problema é o Brasil também. O problema é o Brasil. Acho que você ser intelectual em outro país acho que é bom. Aqui no Brasil não dá, não. É... E aí, cara? E aí, o que eu falo, né? Então, se você tiver uma oportunidade de ter uma vida mais autossuficiente, como ter um sonho de, sei lá, viajar por aí, ser um guia de turismo, se você tiver um sonho de ser um piloto de avião, um ator, um cientista, sei lá, foda-se. Não, cientista não, vai tomar no cu também. Se tiver um sonho de ter alguma coisa, fazer alguma coisa, ser alguém, faça isso com a maior felicidade do mundo. E se você quiser aprender as coisas, aprenda e fique, sei lá, comente pouco. Não ligue para um mundo externo, cara. O mundo externo é uma bosta. Então, se você quiser comentar as coisas, né, que você aprende, é, sei lá, cara, fica no seu nicho, né? Cria um nicho. Eu não sei, cara. Eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Eu sei que eu acho que eu faria algo. Assim, eu seria um cara. Eu sou ainda. Eu sou já esse cara, né? Mas eu sou o cara que faz as coisas e não liga se ninguém vê ou se alguém vê. Então, se alguém fizer um vídeo resposta sobre isso, eu não iria responder, entendeu? Ou responderia se fosse algo normal. Agora, se fosse. Sabe aquele vídeo de resposta que não tem sentido em existir? A internet virou isso, né? Aqui no Brasil também é resposta lá, não sei quem. Ai, cara. Galera, o que eu quero dizer é que as pessoas são chatas, insuportáveis e ter um propósito é tudo. E aprender sobre Deus é tudo também. Entender como. Tentar encontrá-la é tudo, né? Jesus é tudo, ponto, né? Só que aí, cara. Cara, eu não sei, bicho. Eu não sei. Quer, quer mandar alguma coisa, cara? Quer mandar alguma coisa? Quer falar comigo?
Quer alguma coisa? Quer que eu reaja a algo, sei lá? Mande um e-mail para contato.postradio@gmail.com. É isso, cara. Uma boa semana a nós todos. Esse daqui ficou bom. Esse daqui vai pra home. Esse podcast vai pra home porque esse daqui ficou bom. Certo, turma? Então é isso aí, cara. Valeu. Menos uma semana de vida. Tchau.